todo mundo já sabe, grande maioria já sabe, essa é a primeira edição do seminário Backstage Lab, que tem esse intuito, né, de trazer esses encontros inéditos que valorizam a história e a trajetória de roadies, técnicos de som, de luz, que sem eles seria impossível que um artista que você é fã, por exemplo, e subisse ao palco e fizesse um grande espetáculo. Então, são eles que são os grandes responsáveis por fazerem esse show acontecer, e esse é o tema dessa primeira edição desse seminário, que só é possível de acontecer graças aos nossos parceiros. O primeiro seminário Backstage Lab é uma realização da CPEC e da Joy Entretenimento. O evento conta com o patrocínio da Prefeitura Municipal de Salvador, através da Secretaria de Cultura e Turismo, o apoio da SENAC, Unesco, Salvador Cidade da Música, Saltu, Sennheiser, Neumann, Luzbel, Mundo da Música e a Casa do Road. E agora para esse segundo painel, que vai trazer um tema importantíssimo, que muitos, às vezes, desconhecem. Então, a gente vai trazer um pouco desse importante tema, que é regulamentação e direitos trabalhistas para os profissionais do entretenimento. Gostaria de convidar nosso primeiro nome e mediador, Daniel Galo. Gostaria de convidar agora, por favor, Sara Ribeiro. Agora, André Galo. E, por fim, mas não menos importante, é claro, Júnior Seixas. Antes deles começarem esse bate-papo, que vai ser incrível, eu gostaria de deixar alguns recadinhos para vocês novamente. Vamos lá. Aqui no meio, a gente tem esse super kit, que vai ser sorteado amanhã. Então, participem de toda a programação, tá super bacana. Esse kit vai ser sorteado no final do dia. E temos esse daqui também, da Neumann, que vai ser hoje. Então, participem até o final, que vai ter um sorteio super legal. O sortudo ou a sortuda vai levar esse presente super legal para casa. Tá? Mais outra informação também muito importante. Estamos ainda com as inscrições abertas. Então, se você tem um amigo, um colega, um familiar que queira participar e que sabe que esse evento é inédito aqui em Salvador e que vai ajudar muito na carreira de todo mundo, por favor, envie o link. Facinho, @backstagelab_, facinho de encontrar no Instagram, então vai lá, acesse e tudo mais. E, por fim, alguém esqueceu essa minha agenda aqui no último... É sua? Ótimo, já encontramos. Então, é isso, por favor, Daniel, André, e Sara e Júnior, por favor. Obrigada. Obrigado, Lai. Bom dia, pessoal. Eu queria agradecer o convite para estar aqui no Backstage Lab. Agradecer toda a equipe da Join e do CPEC, na pessoa de Camila, que está aqui. Muito obrigado, Camila, pela oportunidade. E, bom, eu acho que, para que nós possamos nos comunicar bem com vocês, vou fazer uma rápida apresentação, vou falar um pouquinho sobre mim, vou pedir aos membros aqui do painel que falem um pouquinho sobre eles, e depois a gente volta para falar sobre o tema, tá? Do nosso painel. Meu nome é Daniel Galo, eu sou advogado de formação, eu advogo há mais de 16 anos, e temos um escritório, o Araújo Galo Advocacia, e dentro das pessoas que nós ajudamos nesse escritório, temos o orgulho e a felicidade de ter muitas pessoas, eu estou falando pessoas porque tem pessoas físicas, pessoas jurídicas, na área da cultura e do entretenimento. Então, assim, a gente trabalha lá muito, não só com empresários do ramo da cultura e do entretenimento, mas também com produtores, com instituições do terceiro setor que trabalham com música, com trabalhadores, enfim. Então, a gente tem um pouco dessa experiência. E, para terminar falando de mim, e não tem a ver com a advocacia, mas tem a ver com cultura, entretenimento, eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou fundador de uma casa de cultura aqui em Salvador, fui fundador e fui gestor, não sou mais. Eu sou um dos fundadores da Casa Preta Espaço de Cultura, que é um espaço que existe desde o ano de 2000
2011, ali no 2 de julho. E, enfim, como é um pouco o tema, né, aqui geral, eu gosto sempre de falar isso. André, por favor. Alô, alô. Bom dia. Meu nome é André, eu também sou advogado de formação, sócio de Daniel no escritório no Araújo Galo. E direcionei minha carreira, desde o princípio, para trabalhar nesse ramo do entretenimento em geral, né? Então, desde o início, a gente vem trabalhando com assessoria de produtoras, na estruturação de negócios, proteção de direitos artísticos, e também na parte de eventos e produção de eventos, sob a perspectiva jurídica, estruturando os negócios. E esse é um tema que, particularmente, me é muito próximo, porque, antes de ser advogado, eu já fui de estrada também. Já tive projetos musicais, já rodei esse país também, né? E já tive a oportunidade de vivenciar muita coisa que a gente vai poder compartilhar aqui. Então, obrigado pela presença de vocês, obrigado, Camila, pela oportunidade. Espero que a gente bata um papo bem legal agora. Oi, pessoal. Eu sou Sara Ribeiro, eu sou advogada, já advogo há 34 anos, sempre na área trabalhista, né, focado sempre tanto na parte contenciosa quanto na parte preventiva, né, nas relações de trabalho, e espero hoje estar aqui contribuindo um pouco para a elucidação e para que vocês tirem suas dúvidas com relação às relações de trabalho entre vocês e o empresariado. Bom dia a todos, sou Júnior Seixas, estou no meio há 32 anos como produtor, continuo sendo produtor, hoje estou na Rádio Salvador FM, e agradeço muito a Camila estar fazendo parte hoje daqui de algo que é interessante para todos nós. É isso aí que vamos fazer agora aí. Obrigado, Seixas. Pessoal, vejam só, antes uma coisa com a produção, uma das painelistas tem uma pequena apresentação. Ela está em condições de ir na tela? Só para... Tá em condições? Pronto. Vejam, regulamentação e direitos trabalhistas na área do entretenimento. Quando a gente fala em direito trabalhista, a gente tem que sempre pensar que isso está ligado à ideia do mundo do trabalho. E o mundo do trabalho... O mundo do trabalho, ele é um mundo muito rico, muito rico. E, pensando isso do ponto de vista de leis, né, já que a gente vai falar de direitos aqui, o mundo do trabalho ele foi se tornando cada vez mais complexo. E eu vou falar que há 100 anos atrás pode parecer muito tempo, de fato né? Para mim e para você, que é de carne e osso, 100 anos é muito tempo. A gente nem vai viver isso, quer dizer, eu vou, não sei você, né? Mas brincadeira, viu, irmão? Vida longa. Né? Mas, há 100 anos atrás, você não tinha o que hoje a gente chama de legislação do trabalho. É uma coisa que, do ponto de vista da história, é muito pouco tempo. E, engraçado que o mundo do trabalho, você não tinha nenhuma regulamentação do que hoje a gente chama de lei trabalhista, aí você gera muita regulamentação, né? Tudo que se passou a entender como uma relação de emprego, carteira assinada, aquela coisa toda. E aí a sociedade vai se tornando mais complexa, né? Mais complexa, e se percebe que só esse tipo de relação de trabalho não dá conta. E hoje a gente percebe, a gente sempre percebeu, né? Mas a gente percebe, até do ponto de vista da lei do trabalho, a criação de outras possibilidades de você ter uma formalização no momento em que você está lá na labuta, né? Você está ali né? Como é que o pessoal da engenharia fala? No trecho, né? Você está ali no dia a dia, está na estrada. Pessoal da graxa. Pessoal da graxa, obrigado. Chão de fábrica. Chão de fábrica. Então, a gente vai... Eu estou fazendo essa digressão porque nós vamos começar aqui, os painelistas vão começar fazendo uma apresentação do ponto de vista do que nem tanto novidade, mas assim, são duas possibilidades de formalização da relação de trabalho das pessoas do meio da música e do entretenimento
e depois a gente vai passar a falar um pouco da realidade. Como é que é isso na realidade? E será que essa legislação, que até uma parte dela é relativamente nova, ela se encaixa no dia a dia de vocês? Se não se encaixa, qual é a solução para que nós possamos ter sempre, né, uma melhoria no ambiente, né, do nosso trabalho? Então, acho que, feito esse contexto geral, eu vou passar a palavra, primeiramente, a Sara Ribeiro, para que depois, na sequência, Júnior possa, né, seguir e com o André e a gente ir fazendo esse bate-papo. Ok. A gente, na verdade, nós pensamos em apresentar para vocês 2 formas de contratação, que devem ser as mais comuns na atividade de vocês, que seria a contratação por contrato de prestação de serviço, com o MEI, né, com pessoa jurídica, e até mesmo com pessoa física, mas um contrato focado em não reconhecimento de vínculo empregatício. Esse é o contrato de prestação de serviços, certo? Então, quando você é contratado desta forma, a pessoa que lhe contrata pensa, naquele momento, que vai ter uma relação de trabalho, mas não vai ter uma relação de emprego com vocês. Então, para que isso aconteça, também a lei prevê que tenham alguns requisitos. Então, quando você é um prestador de serviço, você não é subordinado a ninguém. Não há uma subordinação jurídica. Claro, se eu lhe contrato, ou contrato você para fazer um serviço para mim, é óbvio que eu vou lhe orientar, dizer o que é que eu quero, mas eu não posso lhe dar ordens, eu não posso lhe punir, eu não posso cobrar de você que você comece a trabalhar às 8 da manhã e acabe às 18, porque você não é meu empregado, você não tem que cumprir um horário. Eu estou contratando a você para você fazer um serviço pré-determinado. Aquele serviço pré-determinado está ali dentro da forma como você vai cumprir. Então, você pode chegar naquela empresa, você vai fazer um serviço, e aí você determina, você vai chegar às 9 horas, e ao meio-dia você fez o que era para ser feito. Você não tem que ficar lá até 18 horas. Se cumpriu o seu serviço, você pode ir embora. Também, a pessoa que lhe contrata não pode ficar lhe cobrando, nem pode ficar lhe punindo, nem lhe mandando um WhatsApp dizendo que você não veio, que você não fez, que você... Por quê? Porque não tem subordinação jurídica. Para que a gente reconheça um vínculo de emprego, a gente precisa de ter 4 requisitos. Onerosidade, que sempre vai ter, tanto no vínculo de emprego quanto na prestação de serviço, porque você vai receber o dinheiro, certo? A outra é subordinação jurídica. Quem é empregado tem que ser subordinado. Quem é prestador de serviço não tem subordinação, certo? A terceira, não eventualidade. Então, essa não eventualidade, para o prestador de serviço, ela se caracteriza como: aí eu tenho um show, eu vou contratar você para ser contra a regra, você vai fazer ali, acabou aquele show, acabou o seu contrato. Então, aquilo ali é eventual. Eu não estou você como toda vez que eu for fazer um show, eu tenho que chamar você como um contra-regra. Não, eu posso chamar hoje você, amanhã chamar você. Então, não tem essa característica. Então, a gente tem que conseguir separar as coisas, certo? Para poder a gente separar o que é prestação de serviço do que é efetivamente vínculo de emprego. Sara, e esses elementos eles têm que estar concomitantemente. Concomitantes. Você tem que ter os 4. A onerosidade, a não eventualidade, a subordinação jurídica e a pessoalidade. O que é que acontece com o prestador de serviço? Quando eu lhe contrato como prestador de serviço, aí eu contratei você. Mas na prestação de serviço pura, você pode se fazer substituir por outra pessoa da mesma qualidade técnica que você ou quem for contratado. Então, não há a pessoalidade. O empregado é contratado aquela pessoa. Quem tem que ir prestar o serviço é aquela pessoa. O prestador de serviço, não. Você pode ir, mas aí apareceu um outro show que você precisa fazer e tem que viajar. Você pode se fazer substituir por uma pessoa da mesma qualidade técnica. Você não pode botar uma pessoa qualquer, uma pessoa que não tem ainda o conhecimento. Mas, se tiver o conhecimento, você pode se fazer
substituir. Então, quando você não consegue ter essas 4 características, você não consegue, ainda que você vá à Justiça do Trabalho, pedir um reconhecimento do vínculo de emprego, você não vai conseguir, porque se um desses faltar, não tem como reconhecer. Então, a gente está numa época no Brasil em que se fomentou muito, a partir de 2021, a pejotização. Então, se falou muito que todo mundo pode ser PJ, todo mundo pode ser PJ, e aí criou-se, inclusive, em funções que não poderia, contratar a pessoa como PJ. O que aconteceu? Encheu a Justiça do Trabalho de reclamações e foi para isso no STF. Então, o STF suspendeu em todo o Brasil todas as reclamações trabalhistas de pessoas jurídicas MEI que estão tentando descaracterizar o contrato de prestação de serviço para pleitear um vínculo de emprego. Todas essas ações estão suspensas até que o STF decida se a competência, de fato, é da Justiça do Trabalho ou se vai para a Justiça Comum. O que a gente fala é uma discussão de forma. De forma. É uma discussão de forma, ou seja, como o Sara apresentou, para o reconhecimento do vínculo precisam estar os 4 pilares, né? A onerosidade, pessoalidade, a subordinação e a não eventualidade. Então, se a contratação eventualmente é feita através de um contrato de prestação de serviço, mas esses elementos estão configurados, hoje o entendimento é que existe um reconhecimento de vínculo. De vínculo. Só que o que aconteceu? Vieram tantos pedidos de reconhecimento de vínculo, e aí existia esse problema da pejotização, que o STF suspendeu. Então, todas essas ações estão suspensas, aguardando uma decisão do STF de que, se eles decidirem que esse é um contrato de natureza civil, que é o contrato de prestação de serviço, é um contrato de natureza civil, e que esse contrato de natureza civil deve ser discutido na Justiça Comum, todas essas reclamações trabalhistas serão remetidas à Justiça Comum, ao Fórum. E aí, vocês sabem, não vai acabar nunca mais, né? Porque no Fórum o processo apenas começa, mas ele nunca mais acaba. E, se ficar na Justiça do Trabalho, as pessoas que estão pleiteando ali têm alguma chance de fazer sua prova, né? E aí reconhecer ou não aquele vínculo. Então, a gente está, nesse momento, desde 14 de abril, todas as ações estão suspensas e ainda o STF não marcou a data desse julgamento. Então, está tudo suspenso, os processos estão todos parados, aguardando essa decisão. Eu queria até aproveitar para só trazer um exemplo, né, como é importante essa configuração dos 4 pilares, que tem uma espécie de contratação que eu acho que todos vocês estão muito familiarizados, especialmente quando a gente fala do setor de eventos, né, que a gente não consegue afastar, por exemplo, a questão da pessoalidade. Pô, se eu contrato você, eu quero que você vá lá prestar o serviço, né? A questão da subordinação não tem como, tem uma produção do evento que vai direcionar o trabalho, inclusive invadindo o campo técnico da prestação de serviço. Mas aí a gente não enquadra a questão da eventualidade. Por quê? Porque evento, assim... Fez aquele show ali, no próximo eu já não vou lhe contratar mais. Exatamente, a contratação é por evento. Então, assim, por mais que exista a pessoalidade, a subordinação, a onerosidade, a questão, a eventualidade da contratação faz com que o vínculo também não seja reconhecido. A parte da eventualidade, só para completar, para o meio que vivemos, existe, né? Porque, geralmente, as bandas contratam aquela pessoa com segmento de vários shows. Não é por período. Você presta serviço o tempo todo. Então, encaixa os 4 pilares. A princípio. Para a banda. Então, assim, a regulamentação ela é feita e não se encaixa no nosso meio, no ponto de vista. Sim. Primeiro, que já começa que um produtor ele não é reconhecido profissionalmente, né? Você assina como outros. Segundo, você tem um trabalho contínuo, onde, se eu perguntar quem trabalha aqui, quem tem carteira assinada, se tiver 10% na sala, tem muito. Tem outro processo. Onde as bandas maiores se trabalham com MEI. Existia, assim, muitas bandas perdendo processo, porque é comprovado a parte trabalhista. Só que a gente vive do imediato. A pessoa precisa ganhar aquele dinheiro. Você não consegue fazer um trabalho que
só vou trabalhar se tiver carteira assinada. Porque você tem o sustento de casa. Então, eu acho que falta um direcionamento feito para os profissionais de evento desse tipo. Encaixa-se em teatro? Talvez sim. Porque o teatro é aquele evento ali, vou passar 2 meses executando uma peça, então você tem a eventualidade que não... Mas, em termos de música, em termos de carnaval, você não tem como ter. E aí eu queria saber como agir dessa maneira que você tem. Ou é obrigado a dar um MEI, ou você é obrigado a não dar nada e fazer seu cachê e trabalhar no imediatismo, sem pensar no amanhã, ou assinar sua carteira da maneira que foi escolhida. A gente também tem uma outra forma, né? Com a reforma trabalhista, a partir de 2017, entrou na nossa CLT o contrato intermitente, né? Que é um contrato que você é contratado seletista, você tem sua CTPS assinada, você tem vínculo de emprego, você tem subordinação jurídica, mas você não trabalha o tempo todo com aquela pessoa. Então, ele é caracterizado por quê? Porque tem períodos que você trabalha e tem períodos que você não trabalha. É por isso que ele é intermitente, certo? Então, quando você é contratado como intermitente, a empresa que vai lhe contratar também tem que alguns requisitos ela tem que cumprir. Por exemplo, você não pode ter sua hora de trabalho menor do que a hora de trabalho do salário mínimo. Então, como é que você encontra essa hora de salário? Você pega o valor do salário mínimo e divide por 220, porque quem trabalha, salário mínimo, trabalha 8 horas por dia, 44 por semana, 220 por mês. Então, você pega o valor do salário mínimo, que hoje é 1.518, divide por 220 e você vai achar a hora do salário mínimo, acho que é R$6 e alguma coisa. Pronto. Você não pode ser contratado para ganhar menos do que isso. A sua hora tem que ser igual ou maior do que isso, certo? Então, quando ele te contrata, você vai fazer aquele serviço, vai ser computada a quantidade de horas que você trabalhou e você poderá receber ao final do dia, ao final da semana ou até mesmo ao final do mês. Vai depender do tipo de contrato, como você assinou com a pessoa. Mas ele vai ter que assinar sua carteira, vai ter que recolher seu FGTS sobre essas horas, vai ter que recolher seu INSS e você, de qualquer sorte, você tem uma certa garantia, porque você fica protegido, porque você está no sistema previdenciário. Também você não pode, você vai ser igual o seletista, você não pode fazer mais do que 2 horas extras por dia. Aí a gente se embate nesse serviço de vocês. Existe alguém que vai para um show, montar um show e que você trabalha 8 horas? Claro, evento nunca atrasa no Brasil. Entendeu? Nunca tem atraso. Então, o que é que a gente vê que não se adequa totalmente? Claro, você nunca vai ter uma lei que se adeque totalmente. Mas o que é que vocês, na verdade, precisam? Vocês precisam se organizar como categoria. Vocês precisam ser fortes. Porque quando vocês se organizam como categoria, vocês têm poder de negociação. Você sozinho, você não negocia. Mas um grupo negocia. Então, vocês precisam se unir, se aglutinar, para vocês se tornarem fortes. Ele acabou de dizer, vocês não têm nem regulamentação. Mas como é que você vai conseguir uma regulamentação? Se você se unir. Vocês têm que se unir, muitas vezes em torno de um sindicato, criar um sindicato que atenda ao que vocês anseiam e que vocês possam, perante o empresariado, dizer, olha, a gente já decidiu aqui, já julgou, já está aqui, a nossa hora extra não é com 50%, como determina a CLT, é de 100%, o adicional. Então, você vai receber sua hora em dobro quando você fizer hora extra. Aí você pode pleitear o quê? Uma creche. A partir de tantos empregados naquela empresa, a empresa precisa ter uma creche, a empresa precisa ter um auxílio alimentação, mas isso vocês só conseguem se vocês se unirem. Porque, senão, vocês vão cair ou na prestação de serviço ou no intermitente. E no intermitente, muitas vezes, para vocês, não é nem vantagem, porque você fica ali, trabalhou aquelas horas ali, vai receber, não vai fazer um salário no final do mês que
tenha condições de dar o que a sua família merece e o que você precisa. Porque ninguém trabalha só para se matar. A gente trabalha para a gente poder comer, se vestir, viver, se divertir e dar algumas coisas que nossos filhos almejam, né? A gente vê o filho querendo um brinquedo, uma coisa a gente tem que ter. Então, para vocês, precisam, de fato, se unir. Entendeu? Seixas conversou muito com a gente lá, eu vou abrir um pouco para ele aqui falar do que é da vivência dele, que eu não tenho essa vivência, né, de estrada, nunca tive banda, né? Mas Seixas... Eu tenho uma pergunta para fazer. Seguinte, o que é considerado hora de trabalho? Quando a pessoa entra no ônibus para viajar e pega 24 horas de viagem, e aí chega lá, vai montar o palco, fazer o show e volta mais 24 para fazer um show. Essa viagem é considerada hora de trabalho? Só pergunta fácil. Só coisinha fácil. Coisa fácil. Na minha opinião, é sim. Por quê? Porque você, a partir do momento que você entra naquele ônibus, você está à disposição do seu empregador. Certo? Então, o tempo à disposição do empregador é hora de trabalho. O que é que nessa viagem não vai ser hora de trabalho para você? Quando você entrar no hotel, for dormir. Aí também não tem condições de ser hora de trabalho. Mas o seu deslocamento, ida e volta, e o tempo que você está no palco montando, é tempo à disposição do empregador. E isso aí, tudo tem que ser computado como jornada. Tem profissionais aqui, principalmente porque é produtor, que celular é 24 horas, à disposição também. Pois Né? é. O horário que o artista acorda na madrugada dele com a maluquice, imagina que tem que montar o arco-íris no Rock in Rio. O produtor que está disponível para montar esse arco-íris. Pois é. Então, quando ele está à disposição de madrugada para atender o telefone, seria você contado tá como hora de à trabalho disposição, também? Claro, porque se ele... Se você, às 22 horas, por exemplo, você desliga seu celular e você só vai ligar 8, beleza. Das 22 às 8, você está descansando. Mas se não é dado a você o direito de desligar um celular e você fica sujeito a ele lhe chamar durante a noite, todas as vezes que ele lhe chamar durante a noite, você está em hora extra e com adicional noturno. Porque, inclusive, a hora extra noturna é menor do que a hora diurna. Então, você está em hora extra. Entendeu? Então, por que é preciso que vocês se organizem e se estruturem para esse tipo de coisa? Quando você se organiza e você tem uma convenção coletiva, isso vai estar disposto nela. É importante o artista Entendeu? saber que o devaneio dele tem um preço, né? E tem um preço, Tem exato. um preço. Porque Não- na hora que ele começar a tomar aqui as porradas lá, ele vai se educar de que ele deve falar com você até certa hora. Que ele não deve... 2 horas da manhã, ele... eu podia dar um alô, e vou ligar para o meu produtor. Ele vai se educar. Então, mas isso sempre educação, volta isso. para a coisa. Vocês têm que se educar, vocês têm que estudar, vocês têm que procurar para vocês o que é melhor. O que é melhor para vocês? Galgar degraus. Mas a gente só galga degraus estudando. Vocês têm que estudar, se aprofundar e se aglutinar para poder vocês conseguirem, entender o que vocês almejam. Esse é um tema muito caro, viu, para vocês, muito caro, Muito porque caro. assim, Seixas levantou uma bola muito interessante. Fala, pô, a gente não é nem reconhecido profissionalmente. E assim, isso é mais um ponto que leva a gente à conclusão que a negociação desse tipo de contratação individual vai te colocar sempre numa posição muito mais frágil. Então, quando Sara fala da questão da organização, é muito mais no sentido de você vai negociar seu contrato, você tem muito pouca força para determinar algumas questões que são importantes. Agora, se todos vocês, como categoria, vão negociar, é um outro tipo de situação, é um outro tipo de força que se tem no combate entre interesses, o que é normal, aqui a gente não fala combate no sentido belicoso, né? Mas a gente fala num combate em si de... No bom combate. o bom combate de classe mesmo, né? De categoria. Então, esse é um tema bastante caro, é um tema assim que, assim, até pelo perfil dessa contratação é importante, porque hoje, inclusive, a legislação atribui uma força muito grande para os acordos que são feitos, inclusive os acordos coletivos. Então, assim, se a gente consegue se estruturar, consolidar acordos coletivos que estabeleçam questão de piso, questão de jornada, como funciona, hora extra, adicionais, insalubridade, etc. Pô, tem situações de risco que o trabalhador
acaba sendo exposto nesse tipo de carreira. Né? E E aí a gente pôde ver, quando né, a experiência de estrada, etc. Poxa, E quando vocês conseguem se aglutinar e se tornar uma categoria, e aí vocês passam a ter muito mais força para vocês conseguirem, desde a reforma trabalhista, ou seja, desde 11/11/2017 para cá, o negociado está acima do legislado. Então, quando você negocia, tem mais força do que está na lei. É isso que veio determinar a reforma trabalhista. Então, quando você tem uma convenção coletiva ou um acordo coletivo, porque uma convenção coletiva, só para dar a diferença, ela abrange toda uma categoria. Então, é feito entre o sindicato dos empregados no setor de entretenimento com o sindicato dos empresários no setor de entretenimento. Pronto, é decidido aí. Há uma outra forma, que é o acordo coletivo. Então, o acordo coletivo é feito como o sindicato dos empregados no setor de entretenimento com determinada empresa, com aquela empresa. Então, aquelas regras valem apenas para aquela empresa. Então, quando você decide e você faz a sua normatização toda ali, ela tem mais valor, ela tem mais força do que a lei. O negociado, ele suplanta o legislado. Agora, Sara, entendeu? Num contexto em que o negociado tem mais força que a lei, agora a gente pensa o que é a gente individualmente indo fazer uma negociação como essa, não tem força nenhuma. ou fazer em coletivo. Em Então, coletivo. assim, é uma oportunidade. Se você for ser contratado, você diz assim, não, quero receber minhas horas extras 100%. Aí o empresário diz o quê? Não, mas aqui só paga 50%. Qual é a força que você tem? Você não tem. Mas se é um grupo e você tem uma convenção coletiva, ele tem que seguir, porque se ele não seguir, ele pode sofrer duas ações. Uma reclamação trabalhista por você próprio, pedindo isso, ou uma ação proposta pelo sindicato, que se chama ação de cumprimento, para que aquela empresa cumpra o que está na convenção coletiva. Sara e Seixas, na verdade, né? Eu quero fazer uma provocação para cada um de vocês, quero também a ajuda de André aqui. E eu acho que vou fazer essa provocação para, ao final, concordar com o que vocês estão colocando aqui, que talvez a busca, né, pelo associativismo, né, vocês pensarem, né, em terem instituições fortes que possam representar vocês, talvez seja um caminho. A prestação de serviço é mais velho que o rascunho da Bíblia. É uma forma de contratação muito antiga, lícita, né? E que acontece na prática também, no dia a dia de alguns de vocês. E o vínculo de emprego, aquele vínculo, digamos assim, duro, né? Que dificilmente se encaixa na rotina das pessoas que trabalham com cultura e entretenimento, né? 8 horas por dia, né? Aos sábados, 4 horas, naquela coisa assim, né? Ali entra no horário, sai naquele horário, é uma coisa mais difícil por conta da dinâmica mesmo do trabalho. Aí, entre uma ponta e outra da coisa, a prestação de serviço, que é uma coisa, e ser empregado, seletista, ali, à moda antiga, doutora Sara colocou aqui uma inovação legislativa, que é o contrato de trabalho intermitente. Aí uma pergunta, quando foi que isso foi parar na lei? O contrato de trabalho intermitente, ele é mais ou menos de quando na nossa legislação? Ele vem para cá, ele vem na reforma trabalhista para cá. 2017, 2017. Então. 2017. Ele vem... Mas é porque não foi nem sequer divulgado muito, porque logo quando ele começou o contrato intermitente, a Justiça do Trabalho se opôs muito. Quando chegaram as primeiras reclamações, e aí nas decisões, a Justiça se opôs. Mas aí, à medida que as reclamações foram chegando aos tribunais superiores e foram sendo confirmados esse tipo de contratação, porque o que acontece? Quando o pessoal começou a contratar como intermitente, começou a contratar assim, não, vou fazer intermitente, vou pegar ali o garçom, pronto, você vai ser garçom, só vai trabalhar sábado e domingo. Aí levava não sei quanto tempo sem chamar, não pagava, não fazia as coisas certas. Então, isso desvirtuou, e aí veio muita reclamação. Quando ele é feito de acordo com o que determina a lei, e ele é cumprido, ele sim é factível, ele é possível de ser feito, certo? Porque você pode determinar ali o seu tempo. A empresa é obrigada, por exemplo, você está contratado como intermitente. Ela lhe chama para você ir fazer um show, você vai lá e trabalha, pronto. Aí acabou aquele show, você não é chamado. Para ela lhe chamar numa próxima vez, ela tem que lhe notificar com 3 dias de antecedência
do dia que você vai prestar o serviço, e você tem 24 horas para aceitar ou não. Você pode recusar. E não há nenhuma punição se você recusar. Ele lhe chamar, não, eu quero agora, tal, você não. Eu estou em outro lugar, porque você pode ser contratado como intermitente por 10 empresas, se você quiser. Você não tem como o empregado comum, que você tem aquele empregador somente, porque você já trabalha 8 horas por dia. Então, você pode ser intermitente de várias empresas. Então, você tem o direito de recusar. O que você não pode fazer é ele lhe chamar dentro dos 3 dias, você responder que vai e não aparecer. Aí tem uma multa para você, que é de 50% do valor que você receberia se tivesse comparecido, você tem que pagar. A mesma coisa vale para ele também tem essa multa. Se ele também lhe chamar e depois não lhe der o trabalho, ele também incorre nessa multa. Ou seja, a prova de devaneio, né? A prova de devaneio, exatamente. Agora, Seixas, O contrato intermitente tem tempo, período de... Não tem tempo, ele é por tempo Por indeterminado. exemplo, uma banda poderia contratar um road ano intermitente? Pode. O contrato intermitente, ele tem por sua natureza ser um contrato por tempo indeterminado. Ele não é por tempo determinado, ele é indeterminado. Agora, o que você não pode levar 1 ano sem chamar. Se você levar 1 ano sem chamar a pessoa para trabalhar, está rescindido o contrato. Ela se encaixa no trabalho, por exemplo, que trabalha com banda, todo fim de semana está viajando. Esse contrato intermitente, ela se encaixa com... Se encaixa, E porque você mas chama só para ali e depois ele está segunda, Mas terça, ele quarta, faz o quinta, período sexta. ano. Todo ano. Durante o ano, você vai trabalhar todo final de semana. Pode, o intermitente. Agora, cada vez que você ele vai trabalhar, você tem que chamar ele. Não é constante, né? Não é constante, porque o que acontece? A dúvida é essa. Como ele é intermitente, ele pode estar ligado a você, ligado a André, ligado a Daniel. Aí ele fez esse fim de semana, fez o show com você. Aí daqui a 15 dias tem um show, você quer chamar ele. Mas aí André já chamou. Ele também está contratado lá como intermitente. Real. Aí quando ele chama, ele tem exatamente 24 horas para dizer, não, eu não posso, porque eu já estou comprometido com outra coisa. agora o interessante. É lícito que ele recuse? É lícito. Entendeu? Então, em geral, quem tem empregado por contrato intermitente tem mais de um, porque ele não vai ficar só na sua mão. Ele vai contratar você. Para ele ter um leque de que ele possa chamar qualquer um, porque você pode estar prestando serviço para outro. Que é mais uma coisa que não se encaixa no meio da rede da banda. Era isso que eu ia perguntar a você. Não se encaixa. Porque, assim, se eu pegar um técnico de som de um certo artista ali, Lázaro, que é um dos caras mais professor aí, aí ele vai fazer o som de Bel hoje. Semana que vem, se ele não quiser fazer... Ele pode recusar. Ele pode recusar, mas não é aceito. Porque você tem é uma coisa que é muito direcionada, o técnico de monitor, Então, assim... Tem uma personalidade muito grande, né? Uma equipe que trabalha com determinado artista, ele não vai querer que cada semana vá um. Pois é. Porque nós somos profissionais, cada um diferente. A maneira de agir, a maneira de trabalhar, a maneira de falar. Porque não é só chegar lá e operar uma mesa. Operar a mesa, todo técnico vai operar. Montar uma bateria, o road vai montar uma bateria. Só que a maneira de se comportar, de se postar, de chegar no local, influencia muito do trabalho. Então, você não consegue encaixar um intermitente, você não consegue montar um contrato. Você vai Fortaleza se usa muito carteira assinada. Mas o imediato que a gente precisa, ninguém vai querer aceitar trabalhar 20 shows para ganhar um salário de R$3.000, R$2.000, salário mínimo. É fora do contexto do trabalho. Se você pegar com uma banda que faz 2 shows, você ganhar um salário, você vai dividir o salário por 2, tá X, outro cachê bom. E uma banda que faz 20 shows, os pagodes da vida que é 20, 30 shows no mês, e o cara ganha 3.000. Então, assim, não funciona. A realidade da gente é muito diferente do que está acontecendo. Mas, Seixas, tem um ponto que é importante, que é fundamental, na verdade, é que a aplicação de cada método de contratação, de cada forma de contratação, ela vai variar de acordo com o contexto e de acordo com a situação que é praticada. Você trouxe um exemplo aqui, que a pessoalidade ela é muito forte. Então, é muito difícil a gente aplicar determinadas formas de contratação. Mas, por exemplo, quando a gente fala de entretenimento, de chão de fábrica e tal, tem vários contextos possíveis, várias situações fáticas possíveis. Por exemplo, vamos pensar num caso em que tem uma produtora que ela realiza um evento uma vez por mês, cada vez num local diferente do país.
E aí pode ser que a equipe de produção desse evento, pode ser musical ou não, uma feira, um congresso, enfim, é produção também, né? Então pode ser que isso pode ser que num contexto como esse, essa forma de contratação já funcione, entendeu? Porque a pessoalidade já não é tão grande. Então a gente isso, eu acho que o segredo, né, do sucesso das contratações também passa por entender o contexto e qual forma se aplica tanto na situação do contexto geral da contratação quanto da relação com aquele trabalhador, né, com aquele prestador de serviço. A subordinação, que é um dos pilares também, qualquer evento vai ter subordinação. O produtor vai cobrar do road, vai cobrar do técnico, horário. Se está tal horário, se está no aeroporto, se está tal horário no palco, isso não deixa de ser uma subordinação. Aí você vai falar assim, oi, irmão, o senhor poderia fazer o favor de chegar? Está do mesmo. E se não chegar, tá tudo bem, viu? Se chegar, perder tá o tudo voo, bem. a gente providencia outro para você e tá tudo arranja certo. outro. Não, mas aí, veja, deixa eu só fazer um contraponto. Porque, vejam, qualquer prestação de serviço vai ter um regramento mínimo, né? Assim, veja, se eu contrato, vou dar um exemplo que tem nada a ver com entretenimento, tá, pessoal? Mas só para a gente fazer uma ilustração aqui. Se eu contrato alguém para fazer uma empreitada, um serviço de reparo na minha casa, eu vou dizer a ele, olha, eu quero que comece tal dia, termine tal dia, né? O horário para você trabalhar aqui, não é nem tanto por mim, às vezes é por causa do condomínio, né? Se for em prédio comercial é de noite, se for em prédio residencial só pode ser de dia. Então, me parece, aí uma dúvida que eu queria, né, passar para vocês, me parece que eu não... É emprego, é relação de emprego, se eu controlo ali o cara no detalhe, né, ali no miudinho, né? Assim, regras gerais para que alguma coisa aconteça. Isso, exatamente. Porque, assim, eu exigir que seja da forma X sempre vai ser. Me parece aí uma dúvida, tá? Que é eu exigir que vai ser da forma X e ficar controlando ali, olha. Não está perto de X. É desse jeitinho aqui, entendeu? Porque, assim, cumprir horário e tal, isso aí eu acho que é do jogo de qualquer prestação de serviço. Mas é uma dúvida que eu coloco aqui na mesa para a gente. Na verdade, assim, claro que se é um prestador de serviço, você não vai contratar uma pessoa para ir fazer um serviço, não vai dizer ela o que é que você quer. Perfeito. Então, isso não pode ser transmudado como ordem. Você está dando ali o norte. Bom, eu preciso que você quebre essa parede toda aqui e refaça assim, 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 assim. Pronto. É o que eu quero. Agora, eu não vou ficar ali. Mas você quebrou esse bloco aqui, não foi dessa forma, não. Não era dessa forma que eu queria, era daquela outra forma. Aí eu passo ali da ordem do que é o seu serviço. E você invade a esfera técnica do serviço. Exatamente, entendeu? Aí eu estou dando ordem do que é o seu serviço e do que deveria ser a sua compreensão de como você vai fazer o serviço, a sua parte técnica. Isso eu não posso fazer. Mas orientar é óbvio, porque ninguém vai contratar uma pessoa. Nós, advogados, nós somos o quê? Prestadores de serviço. Nós não somos nada além. O nosso contrato é o quê? Contrato de prestação de serviço jurídico. Nós somos prestadores de serviço de todos os nossos clientes. Mas o cliente, quando contrata a gente, contrata para quê? Para defender ali naquela reclamação trabalhista. Então, ele lhe contratou para aquilo. Ele vai me dizer como eu vou fazer a defesa? Não. Mas ele vai me dizer, olha, eu quero que isso aqui, eu entendi que é uma justa causa, eu quero aplicar a justa causa. Eu vou fazer a defesa, vou olhar e vou fazer a defesa de acordo. Se ele demitiu por justa causa, dispensou por justa causa, eu tenho que fazer a defesa como justa causa. Foi a orientação que ele deu, mas ele não vai me dizer, não, mas eu quero que você alegue isso, porque quem sabe a parte técnica sou eu. Mas, então, a gente sempre tem que ter uma orientação de quem ele contrata. Quem ele contrata vai dizer o que ele quer. Seixas, e tem uma coisa que é importante também, é uma leitura particular, mas eu acho que meio que geral, falando de forma bem genérica, quando a gente fala música, eventos, música, propriamente dito, na grande maioria das vezes, o reconhecimento ou não do vínculo trabalhista vai estar ligado àquele último pilar que a gente falou, que é a questão da eventualidade. Porque vai ter subordinação, pessoalidade e onerosidade. A subordinação é muito difícil. A equipe vai invadir a esfera técnica do profissional. Vai invadir. Assim, vamos trazendo para a realidade, vai invadir, ponto. A distinção, se vai ter reconhecimento ou não, vai estar no aspecto da eventualidade. Entendeu? E é interessante que, assim, pelo que Sara colocou, e Seixas depois fez o contraponto, né, do dia a dia, parece que a legislação, né, tentou criar uma solução.
qual é a solução? Vamos pensar, altera a lei em 2017 para você ter o trabalho intermitente, pensando em profissões em que não tem aquela coisa, né, de 8 às 18, 8 às 18, 8 às 18. E se imaginou, Seixas, que isso também se encaixaria, por exemplo, no ramo da música. E, pelo que eu estou percebendo aqui, é difícil de encaixar o trabalho intermitente, como foi pensado pela legislação, no dia a dia de vocês. É isso mesmo? É complicado fazer esse encaixe? É complicado porque já começa com horário, né? A carga horária da gente é diferente. Quando a gente já entra no ônibus, já está cumprindo uma carga horária. E você não consegue fazer o intermitente, porque você tem a equipe fiel. Geralmente, um evento, você consegue fazer intermitente, porque o evento você vai fazer festival de verão. Aí você contrata o cara lá de fora para contratar o povo daqui de dentro. Né? Mas é aquele cara contratado. Não é isso que acontece? Vê o cara do Rio lá, produtor, aí o cara nem lá aparece, vai contratar a gente para fazer o serviço. E a gente aceita. É o mediatismo, né? Então, assim, o intermediário funciona para um evento. Mas para show, para banda, não. Porque você não tem como fazer um contrato. Primeiro que eu vou dizer assim, eu já não vou, não. Vou mandar Vitor Thiago. Vai dar no mesmo, vai funcionar. E é aí que eu tendo a concordar com vocês. Assim, né? Eu percebi numa fala aqui que, de algum modo, nem sempre eu sou prestador de serviço. Se é muito difícil, né, eu ser contratado como seletista ali, um seletista raiz, eu vou chamar assim, né? Aquela coisa, a moda antiga. E o intermitente foi criado também pensando, né, no ramo da cultura e não encaixa em todos os cenários. E eu acho que eu concordo com vocês quando vocês colocam a busca por, né, associativismo, um associativismo bem feito, para que as pessoas possam negociar com o outro lado em bloco, né? Eu chego lá de galera, né? Eu chego mais forte para negociar com o outro lado, para eu possa ali gerar soluções que sejam, né, boas para todo mundo. Eu acho que a maior dificuldade de se trabalhar em bloco é que você não consegue fazer... Começa pelos valores. Né? A pessoa vai entrar numa discussão de cachê. O cachê que você recebe não é o mesmo que eu vou querer receber. Sim. Então, quando você entra num coletivo, você vai ter que determinar valores, vai ter que determinar coisas que algumas pessoas aceitam, outras não. Mas você pode pensar num valor mínimo, né? Mas você pode ter um piso. Sara, esclareça isso aqui. Você pode partir de ter um piso. Ali você, quando se aglutina e você se reúne, você faz uma convenção, você pode ter um piso. Então, ninguém pode ganhar menos do que aquilo. Então, o piso, digamos, do sonoplasta, né? Nem sei se é o caso, é de R$2.000, por exemplo. Então, ele só pode ganhar de 2.000 para cima, de 2.000 para baixo, ele está fora do piso. Então, quem quiser contratar e se arriscar a pagar menos, sabe que poderá ser acionado para pagar a diferença. Mas, Sara, se não me engano, é Rio e São Paulo. Vocês têm as tabelas. Mas Rio e São Paulo. Se tentou uma vez, a gente tem um grupo de produtores, conversa sobre isso. Vamos montar uma tabela. Só que aí vem a necessidade faz o homem. Necessidade. E aí o cara vai dizer assim, ó, minha tabela é X. Pô, eu ganho metade, mas eu vou fazer o serviço. E aí não tem como você fazer um segmento. Gente, a gente fala de uma classe onde a escolaridade não é das melhores. São pessoas que chegaram no trabalho, pô, eu sou amigo de João, vim trabalhar com o João. Nós chegamos num período hoje que, por exemplo, hoje, vamos tirar hoje aqui um evento aqui. Um evento que é gratuito, que é feito para as pessoas aprenderem. E foram inscritos 150 pessoas a mais, e nem todo mundo veio. E muita gente que veio aqui são pessoas já que são sólidas no mercado. A falta de interesse de melhorar e a busca de melhorar só quando aperta, que aí vai para o processo, botar no pau, tudo, é erro nosso. A primeira coisa que tem que fazer, não adianta você querer, vamos botar um sindicato. Se o cara quer botar um sindicato, quer ir para a política. Não é política que a gente quer. Acho que é a melhoria nossa. Aí ele vai perguntar, vai ser candidato. Desvirtuação, né, do propósito. A ideia não é querer a melhoria da classe, é buscar o seu eu. A gente está falando aqui de trazer para uma luta coletiva, enquanto a pessoa Então, o primeiro passo tem que ser dado as pessoas entenderem que precisam aprender, que precisam estudar, que precisam ouvir. Para o coletivo funcionar. Isso. Tudo começa na conscientização. Do eu. Para depois ir para nós. Eu tenho que me conscientizar de que se eu me aglutino, que se eu
Eu tenho que me conscientizar de que, se eu me aglutino, eu consigo negociações melhores. Mas isso é uma questão realmente de educação. Vai ser difícil, mas foi difícil para todas as outras classes econômicas. Foi difícil para o papeleiro, foi difícil para o bancário, mas eles conseguiram? Conseguiram. Então, é uma tentativa, porque não é assim, a gente hoje chegar aqui e ouvir, poxa, bacana, realmente a gente podia se aglutinar, depois cada um vai para sua casa, dá tchau. Pronto. Isso. Ninguém nunca mais se reúne. Não. Vocês têm que criar consciência de que vocês precisam, para vocês precisarem melhorar, para vocês terem poder de negociação, vocês precisam se associar. Vocês precisam estudar, vocês precisam ter vontade de seguir adiante. Então, não é, vou criar um sindicato para virar politicagem. Não, gente, é criar um sindicato para lutar pelos direitos de vocês, do trabalho de vocês. E é assim que começa. Muitas vezes começa com uma convenção que não consegue muita coisa, porque na primeira vocês vão se embater com o empresariado, que não vai aceitar muita coisa, mas aí, cada ano, você vai conseguindo um pouco mais. Se você não fizer isso, vocês vão ficar a vida toda assim, todos soltos. É um passo a passo, né? É um passo a passo, porque se ficar assim, vocês vão ser sempre manipulados. O empresariado fica assim, eu quero contratar você, eu só vou por 6 mil, 6 mil está caro. Aí pergunta ela, não, por 3 mil eu vou. Agora, Aí nunca vai mudar. Nunca vai mudar. É uma questão de educação. Entendeu? Sara, e assim, só para encerrar, porque a gente precisa abrir para a pergunta. Precisa abrir para pergunta, mas assim, para a gente não correr o risco também de passar a ideia errada, também não é errado o trabalhador aceitar o trabalho pelo dinheiro, porque todo mundo tem suas necessidades. Claro, não tem lógico. erro nisso. Assim, o que se propõe para fins de reflexão é que, em paralelo ao suprimento das necessidades que todos nós aqui temos, e é fundamental que isso seja atendido de um jeito ou de outro, em paralelo seja direcionado também de forma estratégica um movimento associativo para a discussão dessas questões em grupo, em coletivo. Não podemos julgar o que a pessoa quer receber. De forma alguma. De forma alguma. Cada um com a sua necessidade. De forma alguma. Perfeito. E assim também, como não é errado, só para fazer um encerramento, que a gente gostaria, né? A gente está conversando nós 4 aqui, se vocês também tiverem interesse de conversar com a gente e querer ouvir perguntas. Assim como também não é errado, a rigor, que haja o seletista, que haja o seletista intermitente e que haja o prestador de serviço. Não é errado em si, né? Existem regras para cada um desses tipos de trabalho, né? E as pessoas podem acabar descumprindo as regras ali dentro, mas não há nada errado em si nas modalidades de contrato, né, para se trabalhar. Porque muitas vezes até cada modalidade se adequa à vida daquela pessoa. Né? Perfeito. A pessoa, não quero ser empregado, eu prefiro ser um prestador de serviço. Pronto. E está tudo bem. Flávio. E está tudo certo. Flávio, eu queria seu apoio para que a gente possa abrir para as perguntas. Já tá na fila aqui, já. Está na fila, né? Já tem gente com o braço já- levantado. Me viram com o microfone ali e já levantaram a mão. Nossa Eu vi uma amiga pessoa com uma placa assim, bicho. aqui. Sou eu. Era eu você? mesmo. Você aqui, a luz Que tá tão esparro, boa. vou lá, ó. Era eu mesmo. Vai lá, irmão. Bom dia, meu nome é João Paulo. Estou aqui em Salvador desde novembro. Trabalhei 20 anos em São Paulo na área de luz. Então, como funciona? Hoje em São Paulo é assim. Se a empresa te chama para fazer um trabalho freelance, que hoje não existe mais CLT, muito pouco, tá? A empresa já sabe que ela tem que te pagar um cachê. Esse cachê em São Paulo, para o auxiliar técnico de luz, ele gira em torno de 400 a 450 reais, mais a sua diária, que é almoço ou janta, ou, dependendo da empresa, até 80 reais. Quando eu vim para São Paulo, não, para Salvador, recebi um choque muito grande, que as empresas aqui de auxiliar técnico aqui em Salvador, o auxiliar técnico é o cara que monta a iluminação toda, chega pro técnico, entrega o cabinho para ele, pronto, tá aqui, ó. Tá? Aqui não, aqui você, para ser um auxiliar técnico, você tem que carregar caminhão, descarregar caminhão, colocar a lycra no box truss, forrar o palco, entendeu? E o cachê aqui é 200 reais. E se ele fizer uma pré-montagem um dia antes, ele quer te pagar 100. Então, isso é um choque muito grande, tá? Falar, o Sul aí... Não, mas é esse contexto, essa cultura aqui, para a gente conseguir fazer um sindicato, a gente tem que se reunir para isso, entendeu? É muito difícil, porque daí entra no que ele acabou de falar.
Ah, mas você não vai fazer por 400? Então, eu tenho um cara que faz por 100. Então, a gente tem que ser mais forte do que os empresários. Porque sem nós, os empresários não têm evento para fazer. Amigo, como é mesmo o seu nome? Perdão? João Paulo. João Paulo. Deixa eu te contar uma história. Minha última aventura na estrada com projeto musical tem 13 anos. E eu lembro que, à época, a gente pagava para a equipe um cachê de R$ 150, era factível à época. Tá? Recentemente, esse ano, eu estava conversando com um primo meu que segue na música, segue na estrada, e aí eu, por curiosidade, perguntei, amigo, quanto é que está se pagando agora? Ele, cara, teve um projeto que eu fiz recentemente que estavam pagando R$ 100. Entendeu? Então, assim, a gente pagava 150 13 anos atrás. Tem gente hoje pagando 100. Isso. Só um adendo também, o que é muito interessante, eu recebi um contrato intermitente desse de uma empresa de São Paulo, que veio para cá para fazer a exposição do Chaves, ele, né, registrou tudo certinho, só que o que eu fico mais pensativo é o que as empresas que vêm de São Paulo, com essa logística toda para Salvador, te pagam o cachê de São Paulo. Né? Te pagam no cachê de São Paulo. Mas sabe por que isso? Porque em São Paulo, vocês estão mais organizados do que aqui. Aqui não há organização. Então, a empresa que vem de São Paulo, ela já vem sabendo que o preço é esse aí. Ela não vai vir chegar aqui em Salvador, quanto é o preço aqui e fazer, não. Mas as daqui estão mal acostumadas. Por quê? Porque sabe que oferece qualquer coisa e vocês não estão unidos. É como você falou, vocês têm que se unir. Se vocês estivessem unidos, as empresas daqui talvez estivessem oferecendo a mesma coisa que as empresas de São Paulo. Entendeu? Tanto sim que você vê que não é prejuízo, que a empresa veio de São Paulo para cá, fez um contrato intermitente com você e lhe pagou o preço de lá. Ela ficou no prejuízo? Óbvio que não. Mas a logística aí, talvez, a empresa foi contratada de São Paulo. Mas muita gente foi usada para ser daqui mesmo. É o que acontece, você contrata uma empresa de fora e usa o material daqui. O erro é nosso, que aceita trabalhar para pessoas de fora com um emprego daqui, entendeu? Ou seja, você contrata pessoas de São Paulo, o cara vai pegar um contrato bom, vai pagar bem, razoável, o que é que você acha razoável, porém, está usando todo o serviço daqui. Porque a pessoa, às vezes, paga mais caro para trazer uma pessoa, dizer que está com a empresa de fora, para não valorizar o de dentro. Mas quem está resolvendo os problemas dele são os profissionais de dentro. Que eu duvido que um técnico de som, um Rode, de fora, dê mais pau do que o da gente daqui. Fazer um trio elétrico, como é que faz. Então é muito fácil contratar a empresa de fora e trazer todo o custo daqui. Porque aqui o custo a gente aceita qualquer valor. Olá a todos, sou Lázaro Jesus, certo? Sou baiano morando em São Paulo e vou ser advogado do diabo, porque eu sou técnico e tenho uma empresa de produção técnica. Vamos lá, a pergunta é complexa, é mais uma conversa. Primeiro, os advogados são prestadores de serviço, correto? A minha primeira pergunta, a Ordem dos Advogados do Brasil é um sindicato, é uma associação ou o que ela é? Que é a que mais se encaixa, certo, no modelo que a gente de prestação de serviço. Órgão de classe. É órgão de classe. Órgão de classe. Ela é um órgão de classe, assim como o Conselho de Odontologia, o Conselho Regional de Medicina. Remédio. Ele é um órgão de classe. Mas aí precisaria a classe ser reconhecida governamentalmente, digamos assim, do técnico ou produtor ou a nossa classe em si. Sim. Atividade regulamentada, né? Precisa de vocês não têm regulamento. Seixas falou pra gente que vocês sequer são regulamentados. Porque, assina como outros. Eu brinco que eu já estou nessa seara há muito tempo. A nossa lei lá do show é de 1988. Não, é mais, eu acho. É 88, certo? Que a classe que eu brinco sempre que a classe que mais representa a gente é o palhaço. Porque todo o arcabouço de trabalho da gente está nisso aí. Agora, a minha pergunta, porque eu também sou contratante, digamos assim. Eu virei um anteparo, certo? Um anteparo para o contratante final. Eu sou aquela pessoa que contrata os técnicos, certo? Para ter uma equipe técnica para gerir um evento ou festival,
certo? Para o contratante maior, eu que levo a bucha, porque eu estou lidando com essa parte e eu faço contrato. Só que, no meu contrato, leva em conta, certo? O tempo da pessoa trabalha, os custos que seriam FGTS, tudo isso, está embutido naquele valor de cachê. Só que a gestão disso é do próprio profissional. Por falta de conhecimento, todos esses MEI, todas essas coisas, eles não recolhem o próprio direito que ele tem por lei. Ou seja, a formação de cachê seria o valor do trabalho, o valor do imposto pago, o FGTS, o INSS, que ele teria que recolher. Mas, infelizmente, todo MEI não recolhe nada disso. Certo? Essa é meio que uma constatação só para ter uma visão do mercado. E tem um problema, porque não tendo essa visão e não tendo a associação entre si, não faz que nem os advogados, que vocês têm uma tabela, sabe? Se qualquer um quiser saber quanto é uma petição, quanto é uma defesa, está tudo estatizado na OAB, certo? Que é o que falta para a gente, certo? Isso. E assim... A gente tem um problema quando vai para a questão de banda, que era o que eu ia falar. Como é que você cria... Não, mas como é que você cria uma base de valor de cachê para um técnico de som, para um produtor, para um hold, para a prestação de banda, se as bandas não têm o mesmo valor de cachê? Então, assim... Mas é por isso que a figura do piso é fundamental. Mas esse piso vai se tornar injusto quando um prestador... Assim, ó, pense numa banda que está começando. Vou falar aqui... Vou até me usar como exemplo, porque eu tenho minha filha que está começando aí. A gente não tem um cachê alto. O cachê de uma banda que está começando hoje em Salvador é de 5 a 10 mil reais no máximo. Como é que você paga... Como é que você... Não, estou falando de estrutura para você vender um evento. 5, 10 mil, um exemplo aqui, um exemplo. Como é que eu vou pegar e vou pagar um profissional, um teto? É cachê do artista, não é do produtor, não. Cachê do artista geral ali, que daquele cachê você tira todos os custos e ainda tira ali a questão de você ir crescendo em investimento, né? Como é que eu vou criar um teto baseado nisso, um piso para eu cumprir esse piso? Aí você começa a prejudicar a banda menor. Ou você vai criar um piso muito abaixo para um profissional que vai prestar um serviço para uma banda que cobra 400, 500 mil de cachê, que tem uma exigência infinitamente maior. Então, tem esse ponto ainda a ser discutido, que era um ponto que eu estava até conversando na época do que Seixas falou do sindicato, que a gente tentou criar e virou política e a gente abriu mão. Então, na minha ideia inicial, e aí minha pergunta para vocês, se existe a possibilidade disso ser modulável, né? Um exemplo, o artista que recebe comprovadamente, com nota fiscal, um valor X, ter que contratar, trabalhar com tal piso, baseado nesse piso, que é um piso que vai abranger profissionais mais caros, que custam 2.000, 2.500 o cachê. Entendeu? Se existe essa possibilidade dessa modulação de pisos de acordo à banda. Isso para a banda, né? Para eventos como o Lázaro executa, como a gente funciona, até já tem a legislação para isso, acho que funciona. Uma outra coisa, respondendo ao colega que se assustou com Salvador. Eu trabalho também com prestação de serviço, com empresa de som, luz e LED, prestando serviço desse tipo de contratação. Para a gente é muito difícil. Eu acho um absurdo. O 200 e o 100, eu acho absurdo. Eu não pago isso para quem presta serviço para a minha empresa. Mas existe uma coisa que atinge muito isso. É o valor que a gente consegue fechar os contratos aqui. Um evento que a gente faz de 100 mil aqui, um exemplo, 50 mil, não custa isso em São Paulo nunca. Vai custar o dobro do preço. Então, o poder de poder pagar, de poder contribuir melhor com a equipe é outra. Sem falar no conhecimento técnico, que é igual o que Seixas está falando. Você chega em São Paulo, Rio, as pessoas estão mais interessadas em evoluir profissionalmente. Você chega aqui em Salvador, a gente mais tarde vai ter um quadro aqui com 2 técnicos, super técnicos, que vão estar aqui, e eles vão poder falar a vocês a falta de interesse que eles percebem em quem está ao redor deles, que poderia estar crescendo, estar evoluindo.
e está aprendendo. As pessoas pensam muito no imediatismo que Seixas falou, e a gente, por esse imediatismo e por essa necessidade que às vezes a gente tem de botar a comida dentro de casa, a gente não consegue se organizar como classe, e a gente não sabe também fazer as perguntas que hoje a gente está tendo a oportunidade de fazer aqui. A gente não sabe o que perguntar, e a partir do momento de não saber o que perguntar, a gente não sabe os caminhos para resolver as questões. A gente tem muitas questões como essa que Lázaro falou. Qual o primeiro ponto? A gente ser reconhecido como classe primeiro, e qual o caminho para isso, para depois se brigar por esse sindicato. Então, a gente não sabe, e pelo menos eu não sei, qual é o início dessa jornada. Em relação, você falou de cachê, os mais antigos, não sei se Lázaro lembra disso, o Cheiro de Amor tinha uma forma de pagar cachê, na época tinha aqueles achei bom, né? Que era o seguinte, ele tinha o mínimo e era a porcentagem em cima do cachê. Você tirava em cima do cachê a porcentagem que você ia pagar o cachê da banda. Se o Réveillon, você ganhava massa. Show normal, você ganhava o valor do cachê. É em cima de porcentagem. Você tinha o mínimo garantido, por exemplo, R$200. E aí, a cada medida que o show de 30 mil, você ganhava 300. Show de 40, ia subindo conforme. E isso o Cheiro de Amor usava na época que Cheiro de Amor das antigas, né? Que o axé era forte em todo lugar. E seria uma fórmula boa de ser usada. Você fazer um teto em cima de... Não sei se pode ser isso feito como o lei, sei lá. Mas você trabalhar em cima de porcentagem. Você não determinar o cachê da pessoa, mas em cima da porcentagem de que seja vendido o show da banda. Tem um mínimo garantido, que ele vai chegar a vender por nada. Você ganha o mínimo. E à medida que vai subindo os cachês, eles iam pagando. Era a melhor forma que tinha de pagamento, era do Cheiro de Amor. Que não participei, mas sabia por causa das conversas todas. Era a fórmula boa que eles usavam antes. Seixas, Era isso que funcionava? Seixas, Thiago, quando a gente fala de normatizar algo, eu não vou me estender muito, não, porque essa é uma discussão muito, muito longa, mas assim, quando a gente fala de normatizar algo, a gente sempre precisa tomar o cuidado de não acabar cometendo o erro de mirar numa ótima intenção, que é o que vocês estão trazendo aqui, e acabar acertando num grande problema. Essas soluções são interessantes, mas, olhando como advogado que já vivenciou diversas situações, abre margem para muita possibilidade de omissão de informação importante para chegar no valor pactuado para remunerar o profissional. Entendeu? Então, quando a gente fala de piso, na verdade, não é uma coisa que a gente vai chega e determina, e não. Isso tem que ser amplamente discutido, estudado, de acordo com o mercado local, perfil de remuneração, média de valor de contrato, uma série de questões, porque quando você deixa algo modulável, a tendência é que quem domina a informação vai controlar de forma a pagar menos. Né? Isso é uma coisa que a gente sabe que acontece, pode acontecer. Pelo menos tem margem para isso. Então, a gente sempre, quando fala de norma, tem que sempre tomar muito cuidado para evitar que, com a melhor das intenções, a gente acabe dando um tiro no pé. Entendeu? Tem aqui uma pergunta aqui no fundo. Mas eu não quero que veja mesmo, não. Bom dia a todos. Meu nome é Vanessa, estou iniciando perto de vocês aqui. Eu já vi que eu sou café com leite. Mas eu estou iniciando na área de produção técnica, trabalho com algumas empresas, já, inclusive B2 já me viu fuçando ET de vez em quando. Mas eu vou ser bem objetiva. Todos aqui tiveram a oportunidade de fazer perguntas e, como ele acabou de falar, né, nós passamos mais o que nós vivenciamos. Eu tenho uma banda de samba, inclusive foi eu que brinquei. Onde é isso dos 5 mil e tal? Uma banda de samba hoje, aqui em Salvador, tem o preço médio de R$1.000. E o próprio artista, que foi citado que recebe a 5 mil, recebe em torno de 200. Eu teria a possibilidade de ter um hold, vamos dizer assim. Imagine o que é que o produtor não recebe. Né? Ele vende e tem direito ao percentual dele, que se diz 10%, mas os próprios empresários não permitem que nós possamos ter um leque aí. Mas, indo ao X das questões, vocês disseram que a gente precisa se reunir para poder fazer, digamos que, um sindicato, sem politicagem. Tá. Mas concorda que eu, ele, ela e os demais aqui, se nós nos reunirmos para fazer esse sindicato e chegar ao que nós queremos mesmo, que é o reconhecimento, a gente precisa ter alguém como vocês que possa nos passar sobre
sobre legislação, cláusulas, normas, para que a gente possa especificar detalhadamente cada função, porque o produtor hoje aqui em Salvador, vou citar uma empresa que eu já trabalhei, a Cico Produções. Eu entrei como hold. Para eles foi assim um susto, uma mulher hold, olharam para minha cara e disse assim, eu quero ver o que você é capaz de fazer. Eu montei 3 palcos em uma única noite para receber R$120. Mas, quando eu fui fazer isso, lá atrás, eu recebi o conselho de Fernando Rosa, que disse, se você quer ser uma produtora, você precisa ir para campo, aprender de cada coisa que o produtor vai estar dirigindo ali em cima. Você precisa aprender o que é o hold, o que é um carregador, você precisa aprender o que é o técnico de som e respeitar cada um deles. A gente se dá o respeito em cima do palco, mas, para se ter o respeito na regulamentação, a gente precisa de pessoas que tenham conhecimento, como vocês, de legislação, tributário, para passar para a gente o que a gente precisa realmente saber, porque não adianta eu sentar aqui com ela, tá aqui ouvindo tudo que vocês disseram, bora fazer o sindicato. E aí? Bora. A partir de hoje, meu salário, meu cachê vai ser R$300. Pronto. E aí? Eu tenho 3 filhos, tá, gente? Preciso alimentar os 3. Se me disserem que o meu cachê hoje é R$300, eu tenho o direito de aceitar ou não. Depende da endoscopia do meu filho, que custa R$1.500 todo ano. Quando aperta, a gente sabe. Mas não adianta a gente se reunir. A minha pergunta objetiva para vocês é, por onde começar pós-reunião? Que reunido a gente já está aqui, todo mundo, a gente sabe o que é que a gente quer. Excelente pergunta. Excelente pergunta. Sara. Não, veja, a Constituição, a formalização de um sindicato, ela prevê uma formalidade jurídica, normativa, que não é apenas a gente só se reunir e tomar uma decisão. Não é só isso. Existe a formalização jurídica como entidade propriamente dito, né? Como é que você arrecada recurso, quais são os critérios. É óbvio que tem uma assessoria jurídica muito específica que precisa ser contratada para isso acontecer. Não quando a gente fala, óbvio que a gente está falando aqui de uma forma menos aprofundada, tá? Mas assim, o start da constituição de um sindicato é algo extremamente complexo que perpassa também por uma assessoria jurídica constante, tá? Quando a gente fala, por exemplo, a criação de um sindicato, é óbvio que vai ter que ter uma assessoria jurídica, porque a primeira coisa que vai ter que fazer no sindicato é o seu próprio estatuto. Como vai ser, quem vai ser o presidente, quantos diretores vão ter, diretor social, diretor disso, diretor daquilo. Então, você tem que fazer um estatuto. Quando a gente fala que vocês precisam se reunir, é que o primeiro passo para que nasça um novo sindicato é a reunião de pessoas que pensam mais ou menos da mesma forma, têm o mesmo objetivo e estão dentro da mesma categoria. Então, quando vocês se reúnem e veem essa vontade de normatizar isto, aí se passa para uma assessoria jurídica que vai, primeiro, construir com vocês o que será o sindicato, qual é o objetivo social desse sindicato, como se darão as eleições, quem são os dirigentes. Depois que fizer isso, que você se instituir como estatuto, primeiro, antes de tudo, vocês têm que obter um registro perante o Ministério do Trabalho e do Emprego, antiga DRT. Então, precisa estar reconhecido naquela... Porque o direito sindical brasileiro, ele não cabe no direito sindical brasileiro mais de um sindicato no mesmo território. Então, aqui no Brasil é a unicidade. Então, quando você cria um sindicato para este segmento e você diz que ele vai representar a Bahia, e aí você bota todos os municípios da Bahia, não pode mais ter nenhum outro sindicato que queira fazer a mesma coisa. Não pode ter 2 sindicatos representativos da mesma categoria na mesma base territorial. Por isso que primeiro se constitui o sindicato com seu estatuto, se registra no MTE, porque a partir do seu registro, ali você está registrado, nenhum outro sindicato pode mais se registrar. E aí, depois de registrado, é que vamos partir para ver qual é o ensejo da categoria. Aí vai se partir para cláusulas
de uma convenção ou de um acordo coletivo, entendeu? Mas antes precisa que o sindicato nasça. Isso, e mediante ampla negociação e estudo técnico, não é uma coisa assim, vem cá, qual é o piso da categoria mesmo? É 200, 300? Não, assim, você precisa ter um estudo técnico para isso. Na hora que né? você for fazer cláusulas, você precisa entender o seguinte, um acordo coletivo, uma convenção coletiva não é uma coisa que eu determino. O piso do sonoplasta vai ser esse vai ser esse. Não. Você vai fazer a sua pauta de reivindicações que você vai levar ao sindicato patronal e vai discutir sindicato dos empregados no campo do entretenimento com o sindicato patronal dos empresários no campo do entretenimento. Desta discussão sairão as cláusulas. Quando não se chega a um acordo entre sindicato dos empregados e sindicato dos empregadores, vai para onde? Na Justiça do Trabalho, no Tribunal Regional do Trabalho. O sindicato vai apresentar sua pauta de reivindicação e o sindicato do empresariado vai apresentar a contestação. O que é que ele apresenta ali como proposta? E aí vai para uma mesa de negociação e, conseguindo conciliar, sai logo a convenção. Não conseguindo conciliar, vai para uma sentença, um desembargador que vai determinar o que é que fica de cláusula ou não. E aí cabe recurso e tudo mais, entendeu? Isso. E, por fim, também que fique claro, mais uma vez repetindo, aceitar o exemplo que você trouxe dos R$300. Assim, não está errado aceitar os R$300, porque a gente sabe a necessidade que cada um tem aqui de botar comida na mesa, né? O que a gente fala é uma organização estruturada em paralelo. Não é a ideia, não é o propósito parar de trabalhar e não aceitar trabalho, porque isso, enfim, não ajuda individualmente. Eu acho que hoje, Galo, a maior dificuldade de se criar hoje um sindicato tem Mancha que tem um Cid Road e tem Malvac que tem um Cid Eventos, não é isso? Mas a maior dificuldade hoje de você ter um sindicato já começa que os empresários são contra. Qual vai ser o empresário que vai ter a favor de um sindicato? De pessoas que briguem para unificação de valores, unificação de direitos. Nenhum empresário de banda quer isso. Nenhum empresário de setor nenhum. Mas as pessoas precisam se impor. E aí você já imaginou o Cid Road dizer assim, ó, não vamos trabalhar carnaval se não tiver o teto. Só que não tem a força de fazer isso pela falta da necessidade. Então, não adianta hoje, eu falo de 32 anos de estrada, vamos criar um sindicato aqui dos produtores. Hoje, os produtores que estão mais trabalhando são os mais velhos. Pela falta das pessoas quererem estudar, de querer buscar aprendizado. E aí, para o contratante, é melhor pagar um pouquinho a mais e ter um cara que resolve 3 coisas, 4. Deu o resultado. Mas a gente se preocupa com as pessoas que a gente não tem uma renovação. Estamos felizes, porque a gente não para. Mas vem ali, o trabalho de um Cid Road. Aí o cara liga e é 100 conto. Aí o Mancha vai dizer para o cara, não, você vai para o sindicato, você não aceita mais receber R$100. E é como ela falou, e aí o filho está precisando dos R$100 do remédio. Você não vai fazer o trabalho? Vai roubar? Você vai fazer o trabalho. É muito difícil se ter hoje um sindicato, uma associação, porque os parâmetros de pensamento em relação a valores financeiros são totalmente diferentes. Às vezes a pessoa quer trabalhar de graça, mas quer estar com o radinho no ouvido e desfilando com a camisa de produção. Mas é o que acontece hoje. A gente chega num evento hoje, tem 30 produtores lá. Quem resolve? Nenhum. Aí você dá risada, de pô, a casa de maluco danado. Tanto que o que a gente faz no festival? Que a gente vai? A gente fica sentado ali, os velhinhos, sentado ali, rapaz, casa de maluco danado. Um para lá, outro para cá, e ninguém faz nada. Aí vamos meter a mão e resolver o nosso. Mas as pessoas estão preocupadas com o status, com aquela foto do Instagram. Estou fazendo aqui o show. Fazendo porra nenhuma. Mas estou fazendo um show aqui, ó, produtor Rolling Stone. Porra nenhuma, está lá debaixo do palco limpando merda. Mas é o que acontece. Não está preocupado com o dia a dia. Então é difícil alguém ter um sindicato hoje, se as pessoas não... Se você fizer o sindicato do Instagram, vai ser sucesso. A fotinha lá.
vamos tirar 10 fotos aqui trabalhando. Pronto. É importante aí atentar a tempos e movimentos, né? Hoje, se não tem uma estrutura, não tem um acordo entre sindicatos, não tem como se exigir isso de ninguém. Mas uma vez que isso esteja, e obviamente, para começar, isso precisa do debate, né? A gente precisa do debate, isso precisa ser discutido entre classes, entre categorias. Ela falou, eu quero entender para onde vai. Aí Interesse de entender. Pois é, aí você chega a um acordo entre categorias e isso passa a ser vinculante, e a partir daí você evita esse tipo de coisa. Não é hoje. Se a gente chegar hoje, pô, eu preciso dos R$300 porque eu preciso botar comida na mesa para meu filho comer. Óbvio que a pessoa vai aceitar o trabalho e tem que aceitar mesmo, não tem jeito. Claro que não. Entender como fazer a coisa andar, que você falou aí, né? Eu estava falando há pouco com a colega aqui, que no Instagram tem lá, Vanessa, produtora, técnica, tal, holder, mas você raramente está vendo uma foto minha trabalhando. É o meu Instagram pessoal, porque o que eu preciso mostrar é trabalhando. E como ele falou, fica parecendo muito barata tudo. Eu sou chamada pelo meu chefe lá, meu produtor geral, de bombeiro. De alguma coisa que ele passa no rádio, que aparece sou eu, para poder resolver. Se os demais fica tudo parado. E fora isso, tem a questão do custo que a gente vai ter para poder buscar assessoria jurídica, para poder estar disponibilizando tempo, para ler, aprender, implementar alguma coisa, não é pegar um papel e escrever que eu quero receber 300 e pronto. Preciso de cartório, preciso de advogado, preciso de registro de marca, tudo isso. Então, é custo. Sei que é um debate muito importante para a gente ser reconhecido não só no microfone em cima do palco, uma salva de palmas para a minha equipe técnica, mas em valor também. Em valor também, porque preço é uma coisa e valor é outra, mesmo sabendo de toda a dificuldade que tem seguir. E, infelizmente, aqui em Salvador, principalmente na Bahia, a gente, como o colega disse, em São Paulo se paga um valor totalmente diferente, é desproporcional. E aqui a gente não tem essa questão de separação. O road hoje ele é road, carregador, ele é eletricista, ele Garçom. É ele que leva a bebida do palco da banda, é ele que não distribui, é ele que passa. Então, assim, infelizmente hoje, Salvador, o empresário coloca isso na cabeça dos profissionais de uma forma distinta, assim, aos poucos, vai ali pelas beiradas. Porque hoje ele pede e a gente com aquela coisa de dizer assim, aquele menino educado, como o B2 falou, aquele rapaz educado que pedia licença o tempo todo, ele viu, e a produtora viu e colocou ele para outro status do que ele era, a gente pensa em galgar o crescimento, só que eles pensam em montar nas costas mesmo. Então, se você se abaixar bastante, você vai ter isso, trabalho nas costas do lobo, né? Mas, infelizmente, a gente sabe que para chegar onde a gente está debatendo aqui, precisa de dinheiro, tempo e conhecimento. Isso aí... Precisa de paciência. É. A criação de um sindicato não é assim, vamos criar um sindicato, amanhã criou, não. É uma caminhada longa, porque tudo tem que ser muito bem pensado. E realmente vai demandar tempo. Agora, quando as pessoas não se reúnem, vai demorar mais tempo ainda, e mais tempo, e mais tempo. Pessoal, eu já tomei aqui um puxão de orelha da produção, a gente está chegando no nosso horário. Eu queria agradecer muito a presença de todos vocês. Por favor, estimulem aos colegas, né, que estão inscritos e que, né, não compareceram hoje, para que possam vir, né, hoje ainda e amanhã. Queria agradecer mais uma vez a Join e o CPEC, né, pela realização do evento. E, para não lhe deixar, faltou uma coisa aqui que eu vi que você perguntou. Eu preciso de profissionais e tal. Realmente, para montar um sindicato, como o Sara colocou, né, tem um caminho longo. Do ponto de vista de ter um advogado, tanto a OAB da Bahia, quanto talvez até a ABAT, a Associação Baiana dos Advogados Trabalhistas, podem ser caminhos para vocês buscarem de profissionais que possam iniciar essa orientação a vocês. Vocês vão precisar de profissionais de outras áreas, né? Então, além de buscar a questão de estarem juntos, né, num objetivo comum, ainda que seja 100% comum, né, mas vocês consigam pontos ali de contato, mas, do ponto de vista da advocacia, esses são dois bons caminhos para vocês buscarem um profissional de qualidade. Tá bom? Pessoal, muito obrigado pela presença e bom evento.
Opa, peraí, Seixas quer dar um recado. Queria falar para vocês o seguinte: nós construímos sonhos alheios. Nós trabalhamos para fazer o artista crescer, o empresário ganhar. Não vamos ficar ricos trabalhando com bandas. Só se virar um empresário lá em São Paulo como Lázaro. Mas a ideia é assim, nós estamos aqui sempre trabalhando para alguém. E quando essa pessoa enjoa da gente, ela desliga sem dó e sem pena. Não tem aviso prévio, tem nada. O que a gente precisa, vai dar sindicato, pode ser associado. Não. A gente precisa criar o respeito pelo nosso eu. Não aceitar qualquer coisa, não aceitar desaforo à toa. Porque você está construindo o sonho dos outros, está esquecendo do seu. Você passa, como eu passo 32 anos, construindo vida alheia. Tiago passa 200, quantos anos já, Tiago? 27, construindo alheio. Nós não vamos ter um troféu e dizer, você construiu. Porque no começo, estamos juntos, você é meu parceiro, o que der para um, deu para outro. Vista a camisa, e no final não é nada disso. Cada um vai, eu sou o dono e você é empregado. E é isso que tem que ter na cabeça. Aquele sonho não é nosso. Para isso aconteça, vamos estudar, vamos cada vez ser mais profissional e buscar os direitos que tem possíveis. Cada um aceitando o que lhe cabe, o que acha possível ou não. Não vou julgar nunca o cara que ganha 100, 200. Cabe a pessoa dizer, eu não quero, eu quero. Mas se você aceitar R$1 ou aceitar 1 milhão, faça o seu trabalho bem. Porque a maior vitrine é você. Quem vende você é você mesmo, não é os outros. É isso. Super obrigada, Seixas, Sara, André, Daniel. Foi incrível a palestra de vocês. Tá. Não, o meu tá ligado. Tá ligado. Saiu baixinho. Obrigada, gente, por terem ficado até o final dessa palestra.